Deixa eu ver se vocês já deixaram perguntas aqui. Legal essa pergunta, Vivi. Vou ler a pergunta, tá? Eu li antes pra saber. Olha só. Vani, eu honro a minha mãe, me trabalho muito pra isso, mas ficar com ela por um tempo mexe comigo. Ontem eu senti que eu discordei dela 2 vezes e ela disse que eu a trato mal. O que você pode contribuir para essa relação? Posso contribuir muito. Aqui vos fala, aqui já teve problemas, e muitos, né? É engraçado, né? Quando a gente começa esse caminho, né, do trabalho da terapia, ele sempre começa no nosso processo de cura. Então, dificilmente, né, uma pessoa que realmente pode contribuir com a vida do outro, ela não tenha passado por fortes momentos, né? E por muito tempo, quando eu acessava essa informação, que veio, assim, ó, depois de muita caminhada, muita caminhada, a informação do honrar pai e mãe, ela tá em todas as escrituras sagradas. Quando a gente começa a buscar, então, olha, eu não consegui por aqui, eu vou por aqui, a gente encontra a informação de novo. E você vai ver que essa honra, esse lugar, né, o honrar pai e mãe, ele é um lugar que em todos os lugares sagrados está escrito. E eu fui entender o porquê dessa honra depois de muito tempo. Um gole do café. E aí eu vou trazendo para você o seguinte. Na verdade, quando a gente está honrando o nosso pai e a nossa mãe, essa honra, ela não começa pelo comportamental deles ou pelo relacionamento, que isso é como se fosse só uma capinha, como se fosse uma ponta do iceberg, tá? Por trás disso tem muito mais raízes, porque através dos nossos pais a nossa força da ancestralidade se manifesta, tá? Só que aí, quando a gente vai entender isso pelo trato diário, por aquilo que a gente está construindo na nossa vida rotineira, naquele relacionamento difícil, naquele embate, principalmente lidando com mães que esperam que você seja diferente, como com você espera que sua mãe também seja. Existe um campo de espera e esse lugar é um lugar sempre muito venoso. Por isso que a gente precisa partir de um outro ponto. E aqui eu tô falando que esse lugar é um lugar que a gente precisa, como um processo, construir. Primeiro ponto. Honrar o pai e a mãe começa por honrar a vida dada a mim. Então a gente precisa compreender, e isso não tem barganha, isso não tem, não tem mas. O divino se manifestou através daquele homem e daquela mulher. Ponto. O divino se manifestou para te dar a oportunidade de estar aqui. Se isso não é gigantesco, que o teu pai e a tua mãe, não interessa a circunstância, não interessa, eles deram sim para a tua vida. E eles pagaram um grande preço para você chegar aqui. Gente, sabe aquela frase que a gente fala assim, ó, a gente só entende a mãe quando a gente se torna mãe? Porque o preço é caro. Há muitas coisas que na vida de uma pessoa que não tinha filhos se transforma quando ela passa a dar o sim para aquela vida. E as transformações são gigantes. Uma pausa para te dar um abraço, Pri. Eu sei o que você está sentindo, meu amor. Receba o meu amor, o meu abraço e que sua mãezinha, junto com a minha, possa estar hoje recebendo o amparo dos anjos, possa estar hoje testemunhando a seu favor, viu? Mas eu sei o quanto é difícil essa despedida, tá, meu amor? A Pri se despediu da mãezinha dela poucos dias. E isso receba meu abraço, tá? Eu sei que você tá sentindo, meu amor. Então, voltando ao ponto de vista, tá?
Vocês acham que a gente consegue fazer um filho sozinho? Ah, não, vou ter um filho. Quanta gente, né? Quanta gente diz assim, vou ter um filho. Tenta, e acontece quando é a hora divina. A gente não tem esse poder, gente. O ser humano tá tentando, mas existe um mistério da vida. E esse mistério da vida é a força divina. É aquilo que nós não conseguimos manipular. Tentam de todas as formas. Então, muito antes de qualquer tipo de concepção, de qualquer tipo de pensamento, a gente precisa pensar que o divino se manifestou naquela consciência. E daí a gente amplia um pouco mais. Meu pai e minha mãe, na consciência divina deles. Tô fora do comportamental da Terra, do eu errante. Tô muito fora daquele ser que veio aqui para aprender coisas dentro de uma consciência, dentro de um nível de evolução, sei lá o que pode ter acontecido, tá? Mas o que acontece? O eu divino, que eu tenho o eu divino também, que tá além dessa pessoa, Vanessa, que veio para desbravar essa vida, trouxe a vida. Isso é um elo com o divino. Então, para um ser chegar aqui nessa terra, existe um campo, existe um elo, existe uma autorização dessa árvore aqui de baixo e uma manifestação da força divina. Aquele momento é um momento sagrado, é o momento certo, a hora certa, é aquilo. Houve uma união daqui com uma união daqui. Então, quando a gente pensa que a gente é um milagre partindo desse ponto, e que o pai e a mãe da gente foram um veículo desse milagre, se isso não é aceitar, nesse momento a gente sai do comportamental. Nesse momento a gente entra no eu divino. A vida se fez através dela. Não foi ela que me fez, mas ela deu sim pro divino. Através da coluna vertebral do seu pai, a consciência dele, daquele momento, ele encontra Deus, que traz de volta para chegar à sua mãe. Já pensou nisso? E aí a gente entende que 50% da consciência materna com 50% da consciência paterna. A conversa lá na criança interior eu falo que na verdade é 60-40, né, gente? A gente tem uma força de mãe que é loucura, tá? Vinda da avó e vinda da mãe, tá? É uma loucura. Mas enfim, vamos 50-50 para que ficar, né? A gente vem pro mundo. A gente é codificado na experiência humana por essa consciência. Então, muitas vezes, aquilo que a gente mais rebate neles é aquilo que já vive dentro da gente. E aí a segunda parte. Porque para que eu possa honrar pai e mãe, eu preciso entender que eles me deram a vida. Se eu não honro essa vida que eles me deram, se eu não honro, eu estou combatendo a mim mesma, eu estou combatendo a força deles que está dentro de mim. Só que aqui eu não olho para o comportamental deles. Entenderam isso? Esse é o ponto de partida, tá? E aí, gente, tratando espiritualmente, a gente sabe que a gente vem numa consciência kármica. Gente, a gente não veio aqui para férias no Caribe, não. A gente veio com uma mochila cheia de pedra. Às vezes a gente pega a pedra e taca no outro, né? Mas o intuito principal da mochila é a gente liberar o karma. Entenderam? O que é o karma? Essa porcaria dessa repetição de padrão que a gente tem feito vidas e vidas e vidas. Então a gente só redireciona a pedra, né? Compreendem isso? E daí o segundo momento é a gente perceber que nosso círculo de almas, essa configuração que a gente veio, ela é perfeita para a liberação kármica que eu vim fazer. Percebam que eu não estou aqui falando bom, mal, bonitinho, não bonitinho. Entenderam? É assim. Não é bonito. Né? Tanta situação que acontece muitas vezes em uma criança
que passa por situações que às vezes pra gente fica pensando, mas cadê Deus? Gente, a gente vem numa configuração de liberação kármica. E ela não é justa, ela não é bonita. Contudo, entretanto, no momento em que eu me faço consciente de que eu faço essa liberação kármica, principalmente no meu seio familiar, eu posso oferecer o segundo olhar. Honrando o pai e a mãe, eu faço algo grande da minha vida. Mas isso não quer dizer que eu tenho que aceitar o comportamental, porque como filho eu não tenho que aceitar nada. Eles são maiores, nós somos menores. Compreende isso? E aí eu vou dar um outro olhar. Quando eu dou o meu melhor nessa relação, com o espaço que isso é oferecido. Gente, uma das maiores dificuldades que eu tive no trato com a minha mãe é que eu imaginava que honrar pai e mãe, honrar a minha mãe, que a minha mãe ela tinha uma personalidade difícil, gente. E é muito lindo a gente olhar, ai, minha mãe tem uma personalidade difícil. E a minha? Vocês acham que eu sou trigo limpo? Eu vim de onde? Né? Eu vim da mente que mais contestava as coisas. Você acha que eu sou o quê, gente? Eu sou fruto dessa árvore. Só que essa é a pior parte. Porque a gente sempre acha que a gente é alecrim dourado, sabe? Ela é difícil, eu sou maravilhosa, né? Então, esse ponto é o ponto que a gente precisa entender, que a gente tem muitas liberações kármicas para passar. Honrar pai e mãe não é propaganda de margarina. E agora nós vamos nos amar e a gente vai ser feliz para sempre. Não! Porque minha mãe me ofereceu um limite que eu podia ir até aqui. Como meu pai também é assim. Meu pai ele tem a própria vida e ele tem um limite. E eu posso ir até aqui. Daqui para lá eu não posso passar. Porque ele não me autoriza. E por muito tempo a gente sofre. Minha mãe era assim. Se eu entrasse em certo ponto da vida dela, a gente já entrava em um conflito. Quando foi que eu entendi que quem estava misturando as coisas na cabeça, imaginando um comportamento perfeito, era eu. Eu ficava imaginando que pra gente ser feliz tinha um monte de ilusão dentro disso. E a real é o seguinte, ser feliz no meu relacionamento com ela era entender que esse é o nosso relacionamento e existe um limite dentro dele. Então eu ia até aqui, eu bancava a minha vida, ela banca a dela e a gente se une aqui, ó. Esse é o nosso espaço saudável. Isso a gente só pode construir juntas, com muita verdade, com muita conversa, porque a gente teve todos os problemas que vocês podem imaginar no mundo. A gente já falou coisas uma para outra que assim, a sorte que nos pedimos desculpas, a sorte que a gente conseguiu perceber assim que aquilo era só uma manifestação de tentar corrigir alguma coisa. Os 10 últimos anos da vida dela, ao bom Deus, conseguimos reparar, mas 10 anos antes, minha gente do céu, rolou coisa que vocês não imaginam. Então eu falo aqui, eu falo inteira a falar para vocês que foi necessária muita humildade. Porque antes disso, a arrogância que a gente acha, a gente quer, a gente tá ali esperando que eles deem, a gente acha que tem um monte de coisa e a gente não lida com as coisas como elas são, sabe? Então, no momento em que a gente baixa a crista mesmo, sabe? E que a gente olha com humildade, que a gente entra no lugar de filho. Eu sou menor, ela tem direito de ser quem ela quiser ser, sabe? Eu não tenho que aceitar minha mãe. Por quê? Porque ela é o que ela é. Então, eu relaciono com ela nesse espaço saudável para nós duas. Entenderam isso? A minha mãe, ela tinha uma coisa e talvez vocês se identifiquem. A gente acha que pra gente se relacionar bem, a gente precisa estar um enfiado na casa do outro, entrando na individualidade do outro. Minha mãe tinha um lugar na individualidade dela que era inabalável. Ela precisava daquele espaço para ela ser feliz. Ela precisava fazer as coisas dela, sem dar satisfação para ninguém, sabe? E lá no fundo eu também sou assim.
Assim, eu sou muito criativa quando eu tenho esse espaço para ser quem eu sou. Sem precisar, eu não suporto ter que ficar dando satisfação. Só que eu achava que tinha que dar satisfação ainda. Então, tomei a adulta e falei assim, esse espaço saudável dela também é o meu. Então, a gente se juntava para ser feliz e a gente vivia suas vidas. Esse era o meu e o dela. Só que até chegar ao ponto de a gente ter clareza que esse era o lugar em que a gente era muito feliz juntos, mas que a gente tinha uma vida para bancar fora desse lugar. Muitas brigas. Muitas. Muitas porque ela esperava coisas que não era o que ela queria dar. Brigas porque eu esperava dela uma pessoa diferente do que ela podia me dar. E aí? Entende? Então percebam, gente, que esse comportamental ele é só uma espuma nesse líquido sagrado que é a vida, sabe? É só. E muitas vezes aquilo que a gente mais está combatendo é aquilo que a gente tem dentro da gente. A gente é bem parecido, tá? Uma coisa bem interessante que é legal a gente perceber, introjetar, é saber que eu carrego essa energia dentro de mim. Eu posso ter manifestado ela de forma diferente, mas não quer dizer que ela não exista dentro de mim. Em algum nível, de alguma forma, sabe? Então, assim, se eu pudesse dar uma resposta, seria humildade. Nem toda resolução ela acontece da noite para o dia, porque tudo isso é um processo. Nem toda resolução a gente vai lá e vai conseguir forçar, porque a gente urgentemente precisa se sentir pertencente de alguma forma. Não. Tudo isso são passos e processos. Pensa quantas vidas você está tentando fazer algum tipo de liberação kármica relacionada a esse assunto. Então, toda vez que você é humilde, você está aberto a uma nova resolução. Toda vez que você combate, que você briga, que você está ali, você está só mais uma vez criando uma entrave e repetindo um padrão. Então, a humildade não é submeter-se à sua mãe. Não tem a ver com isso. Mas é você internamente dentro de você reconhecê-la. Não tem a ver com o que você diz para ela ou o que você faz para ela. Tem a ver com internamente trazê-la para dentro de você. Internamente, sabe? Aqui dentro de você. Tudo é dentro de você. E daí fora, o campo se manifesta como consequência da atitude interna. Percebam, não sei se já aconteceu isso com vocês. O dia que você tá virado, tá? Você já tá a semana inteira pensando, não vou lá na mãe, a mãe é uma chata, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo outro, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Batata, você chega lá, vai ter briga. É campo, gente. Quando a gente para de brigar aqui dentro, tem algo maravilhoso que acontece fora, tá? Próxima pergunta. Vani, pode falar um pouco sobre o espelho dos relacionamentos? Sempre atraio pessoas indisponíveis para se relacionar, mas eu estou disponível e quero encontrar alguém. Aqui é muito relativo, porque às vezes a gente acha que está disponível. A gente, não, eu tô disponível, eu tô aqui, eu tô inteira, eu tô, né? Mas lá no fundo não tá. Então vamos ao primeiro ponto. Aonde nasce a nossa relação? Nasce no segundo setênio, a energia é pai, tá? Papai era disponível? Como que o papai tratava a mamãe? Tá? Esse é o primeiro indicativo. Por quê? Porque a gente cria uma relação, porque o nosso primeiro relacionamento foi nosso pai e nossa mãe ou quem nos criou, né? Então a gente constrói uma base do relacionamento a partir de como a gente foi criado e como a gente viu que era se relacionar. E não é por mal, não é por mal. A gente entende e registra lá no subconsciente, lá no profundo, né? A gente registra que é assim que é o amor. É assim que o amor acontece. Se o papai não estava disponível, de repente era um pai que viajava muito, ou até mesmo era um pai que estava ali, mas ele não estava emocionalmente disponível para aquele filho. E essa criança internamente, lá internamente, ela ainda quer um pai. Ela ainda busca um pai que não está disponível. Então, perceba, a energia não é o fato
de você buscar homens indisponíveis, mas há uma criança que busca um pai indisponível. Então, como a gente começa um processo muito profundo? É começar a olhar para o que o pai deu e olhar para isso com abundância, o que ele pôde te dar. E olhar para isso com abundância, porque na verdade não é o que eles nos deram, mas é como a gente pôde receber. E isso tem muito a ver com a nossa alma, sabe? Isso tem muito a ver assim com o que a gente traz dentro dos nossos registros, dentro da nossa personalidade, dentro da consciência que a gente oferece nesse mundo. Isso é algo muito individual, porque os lugares que nós passamos, muitas das nossas famílias não passaram. A gente tem uma forma de receber as coisas que é nossa. Então, muitas vezes, esse pai deu o que ele podia dar, mas pra gente foi pouco. Entenderam isso? Então, quando você muda um pouco essa visão e começa a perceber o quanto você ganhou. Eu lembro de uma moça, eu conto essas histórias, gente, porque às vezes as histórias, elas complementam, sabe? Ela é filha de mãe solteira e o pai, ele simplesmente disse, não, esse filho não é meu. Não, esse filho não é meu. Não tem nada a ver comigo e eu me relacionei com você e eu não vou assumir. E assim, essa mãe bancou a gestação, né? Bancou tudo. Bancou ela e a mãe, no caso, né? Porque ela morava com a mãe que já vinha de uma gestação de um pai que não foi presente. Então percebam que tem um caminho, né? Essa história é bem longa sempre. Aí, gente, essa moça, ela recebeu muito amor, muito amor da avó, da mãe, e depois de um tempo, quando ela tinha mais ou menos uns 6 anos, o tio veio morar. Ele passou um tempo morando com elas e depois ele foi morar muito perto. Então era aquele tio mais velho, solteirão, né, que dava tudo pra ela, sabe? Ele disse que era um tio que, meu Deus do céu, né, não tinha mais sobrinhos, então ele não tinha nenhuma postura de pai, não, e nem queria. Ele tinha uma postura de tiozão legal, assim, sabe? E daí o que aconteceu? O que aconteceu é que ela nunca conheceu o pai. Nunca conheceu o pai. Mas nos sonhos de criança dela, ela sempre sonhava com esse pai. Sempre sonhava com esse pai. Sempre sonhava com o pai. O que aconteceu é que, desde a juventude à vida adulta, ela encontrava homens indisponíveis, né? Sempre encontrava homens indisponíveis. E o processo de cura dela foi o seguinte, tá, mas olha só, eu não faço ideia de onde o meu pai tá, eu não faço ideia, nem minha mãe sabe. Começaram uma busca para ir atrás desse pai, não encontrava, não sabia se ele estava vivo ou se estava morto, ninguém sabia, simplesmente não tinha essa notícia. E ela começou um processo assim de, pai, você tá dentro de mim? Vivo ou morto, eu não vou poder talvez um dia segurar tua mão e até não tenha construído esse relacionamento, mas você tá dentro de mim. E de repente ela falou que ela começou a sentir muito o tio. Ela reconhecia o pai, mas sentia que na vida ele tinha representado algo muito importante para ela. E ela começou a sentir essa energia muito abundante. Ela falou, cara, o que o pai não deu, o tio deu. E eu tive, ponto, eu tive. Sabe, isso foi abundante pra mim. Gente, como foi? Meu segundo setênio, eu tive essa energia. Só que antes ela precisava trazer quem faltava, que era ele. Ela precisava, sem medo, reconhecer que por mais dor que ele tenha trazido para aquela mãe, sabe? Por mais dor do abandono, não é necessariamente uma rejeição da filha. E que a energia dele tá dentro dela. E ela começou a perguntar e a mãe começou a abrir a cabeça, porque a tendência é a mãe sempre tentar poupar o filho da dor que ela teve, né? E a mãe abriu a consciência e começou a contar as histórias desse pai. E quando ela trouxe esse pai para dentro dela, foi quando, de alguma forma, ela foi autorizada a fluir nessa energia. Veio quem faltava. Então, olha que interessante. E depois disso, gente, ela encontrou um relacionamento presente e se casou, tá? Agora tá planejando ter filhos. Então é interessante quando a gente percebe, né, que não tem um ponto lógico. Ela é um caso que ela ainda não conheceu o pai, ela ainda não sabe se o pai ainda tá vivo, tá morto, mas como ela diz, o pai tá dentro dela, mesmo sem eu ter visto,
Ele tá aqui dentro de mim. E hoje eu já sinto que a vida foi abundante comigo. Por quê? Porque mesmo aquele que não tenha vivido comigo, eu ainda trouxe um pouco desse masculino, um pouco de todos aqui, né? Ela recebeu, ponto. Ela recebeu o que ela precisava, porque a vida funciona dessa forma. Então perceba que, na verdade, o padrão é um lugar que a gente estabeleceu, mas sempre existe uma forma de a gente entrar nessa abundância, de a gente reparar muitas vezes esse campo do que a gente tem esperado do outro, mas não é consciente. Então, olhar para a sua história, olhar para esse masculino, olhar para como essa energia foi recebida. Por isso que é muito difícil falar isso em live, sabe? Mas isso é algo que é transformador quando você começa com muita amorosidade a olhar, tá? Próxima pergunta. Eu não tô conseguindo ler o que vocês estão escrevendo, gente. O raciocínio tá assim, né? Vamos escolher outra bem boa. Tinha dito sobre os espelhos do relacionamento. Esse é uma outra... Outra não, né? Segue esse padrão do coisa. Mas só quero complementar uma coisa aqui. A gente sempre encontra no outro aquilo que a gente necessita ou o padrão que a gente tem dentro da gente. Então, de alguma forma, todo relacionamento, não apenas de casal, né? Mas todos os relacionamentos, eles chegam como um espelho de uma parte que a gente não tá vendo diretamente dentro da gente. Mas, de alguma forma, a gente teve o gancho, tá? E quando a mãe e o pai acham que você tem que estar a postos para ele de qualquer forma, aí é um relacionamento interpessoal de vocês, eu não posso me meter nisso, entendeu? Aí são os acordos que vocês fazem. Então, se você não quer estar disponível e a postos o tempo inteiro, uma boa e humilde conversa, muitas vezes pode ser assim, um grande universo, sabe? Sem briga, mostrando o seu lado. Mas esses são os seus acordos, entende? Eu vou responder essa pergunta, gente, porque ela vem com frequência, mas eu respondo com frequência também, tá? E eu acho que eu preciso dar um direcionamento para isso, e vou fazer na quarta da meditação. Depois dessas próximas duas, vamos trabalhar com essa coisa da absorção de energia, da mediunidade, porque isso é algo que vem bastante aqui. Olha a pergunta. Vani, como empatas podem lidar com tantas informações e energias e como filtrar, tá? Então aqui, ó. Eu tenho sempre o padrão de quebrar alguns condicionamentos, tá? Os condicionamentos, muitas vezes, eles funcionam como se fosse uma certa barreira, tá? De um fluxo que é muito importante ser vivido. Então, em algum nível, todos nós somos sensíveis a esses campos de energia, tá? De alguma forma, todos nós temos o campo, a antena de absorção. A diferença é que alguns vieram com a missão do desenvolvimento, essa missão, né, de desenvolver-se, e alguns vieram com outras percepções desenvolvidas. Nós desenvolvemos aqui nesse mundo o que é necessário para essa vida acontecer, para aquilo que eu vim fazer acontecer. Entendem isso? Então, a resposta ela é diferente para aquela pessoa que tem a missão do desenvolvimento, para aquela pessoa que não tem tanto esse foco, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, como lidar com as energias com uma pessoa que veio aqui para desenvolver isso? Como lidar com isso? O circo vai apertar, gente. Até a gente olhar para situações que a gente precisa olhar. Por quê?
Porque assim, você vai desmaiar no shopping lotado. Vai! E não tem arcanjo Miguel que te salve dentro daquilo, até que você encontre o seu meio termo. Entende? Por quê? Porque para que você trabalhe, você tem que saber como lidar com as demandas. Então a vida é a própria escola desse empata. Quando eu estou tratando de uma pessoa que veio desenvolver. Já falo do outro ponto, tá? E aí o que acontece é que o cerco aperta. Até que a gente comece a entender que esse meio do caminho é um posicionamento que eu preciso ter consciente do que está acontecendo comigo naquela hora. E aí tem uma série de coisas que a gente pode fazer. Só que o primeiro ponto é, a gente precisa estar consciente disso. Internamente a gente sempre sabe por quê. A gente sempre sabe qual é o nosso papel, o que a gente veio fazer aqui e por que a gente está sentindo tantas coisas. E aí a própria consciência instintiva vai trazendo o que é necessário e tem um caminho. E aí eu falo para vocês assim, ó, que o básico, tô trazendo aqui uma concepção básica, tá? O primeiro ponto é a gente ter consciência do que acontece dentro da gente. Então, espiritualmente, a gente só consegue entender o que está acontecendo no nosso campo quando a gente vem para o interior, quando a gente medita. Quando a gente sabe o que está acontecendo dentro da gente. O metrô lotado, isso mesmo. Eu tenho absurda aflição. Eu passo mal num nível que vocês não fazem ideia. Mas eu não deixo de ir. Entenderam isso? Em muitos momentos eu deixei de frequentar. Não me sinto confortável lá num show lotado, sabe? Se tiver que ir, vou, mas... Vou, né, gente? A pessoa se torna mãe, só assiste galinha pintadinha na vida dela. Mas assim, eu me preparo para aquilo. E daí eu supero a situação, entende? Às vezes escapa uma... E assim, é assim. Tem coisas que dentro daquilo que eu vim desenvolver, dentro daquilo que eu vim manifestar nesse mundo, que eu não posso passar. Ah tá, vamos cachaçar a noite inteira e no outro dia fazer trabalho espiritual? Meu Deus, eu levo o pau da minha vida. E não é vocês o que... Eu não, sabe, não é o... Ai, olha só, eu sou o alecrim dourado. Não tem nada a ver com vocês. Tem a ver comigo. Tem a ver com o que eu vim desenvolver. Entenderam isso? E aí aquela outra pessoa que ela não tem a missão desse desenvolvimento, mas ela tem um sensório, muitas vezes ela tem mais clareza do que esse aqui, desse campo de equilíbrio. Sabe? Então é muito interessante assim trabalhar com círculos de proteção, estar consciente dos teus guardiões, do anjo da guarda, para que você possa, e toda vez você sabe que você vai trocar energia com muito lugar. Bocejo até doer a mandíbula. Batata, que você tá fazendo naquele momento um alinhamento com uma energia muito dissonante com a que você tá naquele momento, tá? Aquele bocejo comprido geralmente vem ou de uma pessoa que está com um campo de energia muito baixo ou de invasor mesmo, né? De polaridade negativa. Esse acontece também, gente, sabe aquela pessoa, ó vida, ó azar, ó caos, ah meu Deus do céu. E você faz contato, você tá com um campo neutro, mas você entra num lugar que a pessoa tá com esse, né? Então, é como se houvesse um processo de regulação. Não, vamos entrar numa regulação aqui para todo mundo conseguir também. Entendeu? Essa é a condição instintiva quando a gente sente. E daí a gente começa a sentir o peso que vem do pescoço para os ombros. Aí ele desce para o centro da coluna. Depois vem a dor de cabeça. Vem uma sensação de pressão, que parece que o corpo está sendo levado para baixo. Não é verdade? Essas são, né, várias das consequências. O nido do ouvido, nem todos, tá? Mas é aquele que tapa e daqui a um pouco solta. Isso também tem a ver com essa regulação do ambiente, tá? E daí e não é qualquer bocejo, gente, porque às vezes a gente tá com sono mesmo, né? É um bocejo comprido que você não consegue controlar, que chega a doer aqui do lado. Dor de cabeça, no pescoço. Quando você está consciente, você vai percebendo que ela é uma gradativa desses sintomas. Já tá doendo os ombros, daí daqui a um pouco pega a cabeça. Não é a cabeça que começa. O lance é que a gente precisa estar consciente. Então, o que a gente faz? Do mesmo jeito que isso entrou,
Nesse momento eu ordeno para que saia. Nesse momento eu blindo o meu campo agora. Para toda e qualquer energia que não faça parte daquilo que eu vim fazer aqui. Eu fecho os meus escudos de proteção. Porque aqui, nesse campo, quem manda sou eu. Quando a gente toma a posse, é a gente que dirige o carro. A gente dá carona para quem a gente quer. Eu falo isso sempre. Esse carro é meu corpo. Entenderam isso? E se eu não quiser dar carona? Não dou carona. Ah, não dou. Cada um vem com seu carro, gente. Sabe? Pelo amor de Deus. Dirige seu carro, sabe? Bota sua gasolina aí, que é sua energia. Entenderam isso? Não vou dar carona. A gente vai entender que existe um ponto que a gente precisa se posicionar. Tudo começa em se fazer consciente. Entenderam? Ó, esse assunto rende, né, gente? Vou fazer uma live inteira, então, sobre isso. Combinado? Fica sem graça mesmo, Luciana. Eu tenho isso, mas assim, você dá esses comandos. E o comando de aterrar, né? Independente de onde você esteja, troca energia. Manda essa energia para baixo, lá pro centro da Terra. Recebe uma chama violeta. Às vezes encontrou a vizinha no elevador, já ali, na chegada, no dia começando, você tá sorrindo, aterrando, sabe? Mas você tá desidentificando conscientemente daquela energia. Isso é mais importante, tá? Vou responder mais uma. Vocês escreveram um monte de coisa sobre mãe, tá? Tá, vou responder essa aqui. Eu e meu irmão do meio não quisemos ter filhos. O mais velho não pôde, já me falaram que isso acontece. Por que não tivemos autorização da árvore para questões não curadas não ir adiante? Procede? Assim, ó, não dá pra falar assim pontualmente, assim, como se aqui numa live trazer um diagnóstico e dizer assim, não, você não teve autorização, você teve. O que a gente precisa entender é o seguinte: a manifestação da sua vida aqui na Terra e da energia que flui para aquilo que você veio fazer, ela vem de trás, tá? Então, assim, ó, a gente traz a consciência espiritual para esse corpo. A gente traz essa consciência espiritual, né, a partir da oportunidade. Pensem, você veio numa oportunidade, num lugar que foi projetado para você. Então, o fato de você estar aqui, você já está recebendo um sim dessa árvore para você estar aqui, né? Então, a manifestação dessa energia física, que é essa força das coisas que a gente manifesta e do limite delas também, ela vem de trás, tá? Então, o que acontece é o seguinte: não tem como dizer autoriza ou não autoriza. A gente vai seguindo um padrão que essa energia está trazendo. E a gente começa o nosso processo dentro do que a nossa perna alcança, aí expandindo dentro do limite que essa energia que vem de trás, que é a nossa ancestral, permite para que a gente avance. Então, assim, ó, isso é uma coisa que só você vai poder descobrir dentro do seu caminho. Mas, assim, é de suma importância sempre honrar essa força que vem de trás. Porque nem sempre, falando de filhos, por exemplo, nem sempre filho é representado apenas por filho de barriga. Muitas vezes filho é uma empresa que você funda. É um projeto que você coloca no mundo, é algo que a sua alma foi preparada por muito tempo para vir desempenhar e aquele campo está te dando força para executar aquilo. Compreenda isso? Então, ela não é algo palpável, tem que ser assim, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Aí essa energia que vem de trás, ela traz um campo que se auto-equilibra e se conecta para manter esse campo, entende? E a gente é uma oportunidade. A gente é uma oportunidade de fortalecimento desse campo quando a gente chega aqui,
entende? Então, independente do que teve atrás, tem aca, tem coisa que pode ser corrigida, sim, através dessa honra. Através desse, sabe, independente do que teve, bom, ruim, toda vez que a gente inclui, que a gente acolhe, que a gente abraça, que a gente cria um campo de honra a todas as dores, todos os amores, a todas as potências, a todas as dificuldades, as incapacidades que essa árvore teve, eu tô trazendo força para a manifestação daquilo que eu vim fazer, entende? Então, pontualmente, se a gente ficar olhando, a gente entra na rua sem saída, a gente fica olhando para trás só, a gente não faz o que tem que ser feito aqui. Só que em muitos momentos a gente toma a força para que a gente possa olhar para frente. Isso é honrar a vida. Honrar a vida é honrar como ela chegou até a gente. E é nesse espaço que a gente consegue chegar, executar e fazer o que a gente veio fazer. Porque existe algo que você veio fazer aqui nessa terra. E é muito interessante isso tudo, é muito profundo, né, gente? Eu tô lendo o que vocês escreveram aqui no comentário. Tá perguntando da árvore. Oi, Isabela! Beijo, meu amor. Eu tava na tua live ontem, viu? Maravilha, gente. Sexta-feira maravilhosa, cheia de força. Muito feliz em estar aqui com vocês. Gratidão de todo o meu coração. Tenha um final de semana maravilhoso. Segunda-feira às 8h08 estou de volta. Lembrando que quarta-feira tem meditação às 20h20 e não fica gravado, tá? E, gente, eu quero dar um recado muito importante. Vai ter Shambhala nível 1 presencial no dia 3, sábado, dia 3/2, tá? Aqui em Itajaí. Vai ser num espaço lindo. E assim, gente, presencial tem vagas limitadas, tá? Então, quem quiser passar essa tarde comigo, gente, presencial é pancada. Vem, que vai ser maravilhoso, pode reciclar. Para quem tá conhecendo a técnica, é maravilhoso, porque a gente vai treinar e treina lá na natureza. Então, tem uma pegada muito forte nisso. E espero vocês no dia 3/2. Começa às 13 e vai às 19. Vai ter um lanche da tarde bem gostoso e uma troca muito maravilhosa, tá? Todas as informações estão aqui na biografia da minha página ou entre em contato com a gente, tá? Shambhala nível 1, com iniciação, com tudo, tá, gente? É isso. Gratidão a todos. Gratidão de todo o coração. Um beijo imenso e ótimo final de semana.